Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o refluxo, tá? Eu fiz um vídeo agora sobre a amamentação, então tá aí, se você ainda não assistiu, assiste esse vídeo também, porque os dois são meio que o complemento do outro, tá? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Então assim, o refluxo é algo extremamente comum em muitas crianças, tá? Seria o ato do vômito, né? Algumas crianças não chegam a ter o refluxo, é apenas aquela regurgitaçãozinha básica depois da mamada, na hora de arrotar, o bebê volta um pouquinho de mamar, mas fica só nisso. Outros bebês, então assim, tem toda uma ramificação de refluxo muito mais detalhada, muito mais científica, mas assim, para ficar melhor entender para vocês, eu peguei essas subdivisões e eu vou dividir para vocês em três modalidades de refluxo, para ficar um pouquinho mais fácil para você entender. Então, tem aquele refluxo leve, tá? Que é quando o bebê, ele não chega a ser só aquela regurgitação. Além da regurgitação, ele dá uma vomitadinha um pouquinho mais, logo depois da mamada, uma quantidadezinha um pouquinho maior. Às vezes, até um pouquinho depois da mamada, ele continua, dá uma vomitadinha aqui, uma vomitadinha ali, mas não chega a ser aquele vômito de jato, aquele vômito em excesso, tá? Que nesse caso é mais tranquilo, o bebê pode continuar mamando no peito, ele não chega a ter perca ou não ganhar peso por causa disso, tá? Não altera em nada, desenvolve tranquilo, ganha peso tranquilo, não chega a ter consequência devido a esse vômito. Teria, digamos, o refluxo intermediário, o refluxo intenso, que é o que a Sofia tem, que é aquele refluxo que o bebê não perde peso, tá? Ele chega a ganhar peso, porém não ganha a quantidade ideal, porque vomita mais do que deveria. Um pouco mais do que deveria, tá? Não chega a ser necessário a administração de medicamento, porém, algumas medidas precisam ser tomadas. Por quê? O bebê mama, regurgita, vomita. Dali a pouquinho, vomita de novo. Às vezes, meia hora depois da mamada, vomita. E às vezes vomita de jato, sabe? Aquele vômito que salta, que vem em grande fluxo. Muitas vezes o bebê até chega quase a se afogar com o vômito, o que é bem perigoso e preocupante, sabe? E veja, não chega a vomitar tudo o que mama, mas grande quantidade. E passa a não ganhar a quantidade de peso que seria o mais aconselhável, tá? Então não chega a precisar de administração de medicamento, mas óbvio, não dá pra deixar a situação dessa maneira e alguma medida precisa ser tomada. Então foi isso que aconteceu com a Sofia, tá? Ela teve esse refluxo intermediário, né? Esse refluxo intenso. A gente foi tentando com o leite materno. Como eu falei no outro vídeo, eu dominei a fase da amamentação, dominei a fase da dor. Tava tudo tranquilo, consegui amamentar perfeitamente bem. A gente foi tentando levar essa situação do refluxo até os 3 meses. Foi aonde o médico falou, olha, a gente tentou, a gente veio até aqui, mas infelizmente, assim, ela não tá abaixo do peso, mas também não tá no peso ideal, ela tá abaixo da linha verde, né? Do gráfico do crescimento do peso, ela tava um pouquinho abaixo. Ele falou, então assim, o que acontece? O aleitamento materno, ele é sempre a melhor opção, a melhor das melhores opções é o aleitamento materno. Porém, assim, como o leite materno ele é um pouco mais líquido, para criança que tem refluxo de intenso, ou o outro refluxo, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, que seria um refluxo mais crônico, que chega a criança às vezes a perder peso e até precisar de medicação, então no caso dela, né, quando são nesses casos, muitas vezes o uso de fórmulas é uma aliada nessa situação. Por quê? Existe a fórmula AR, que é anti-refluxo e anti-regurgitação, que ela é uma fórmula um pouquinho mais grossa, que auxilia para que o bebê não vomite com tanta frequência. Por quê? Quando chega no estômago do bebê, ela faz como se fosse uma gosma, digamos assim, e automaticamente fica muito mais difícil que o bebê vomite, tá? A orientação do médico nunca foi suspender a amamentação materna, de maneira nenhuma. A intenção era intercalar, de uma maneira que uma mamada eu desse a de fórmula, para que ela tivesse aquilo no estômago, para que ela conseguisse se hidratar, que ela conseguisse se nutrir, que ela conseguisse ganhar peso, para que ela não passasse fome,
e automaticamente aquilo ela não iria vomitar. E talvez isso até ajudasse a fazer uma certa camada de proteção para que o leite materno que ela havia mamado antes não subisse. Porque, como eu disse, ela não era só logo após, ela mamava até horas depois que ela vomitava até horas depois que ela havia mamado. Então esse leite ele iria ajudar fazendo uma certa barreira de proteção. Só que assim, é aquele risco, a gente sabe, né? Há uma grande probabilidade do bebê, quando ele pega a mamadeira vezes seguidas, né? Muitas vezes durante o dia, ele passa a abandonar o peito. Por quê? O peito é mole, tem que fazer mais força, a ordenha, o movimento de sucção no peito para o bebê poder mamar. O bico é apenas a saída, né? Toda a auréola do peito tem que ficar dentro da boca. O bebê encaixa a boca como se fosse um peixinho e faz aquele movimento. Isso tudo é cansativo. Já a mamadeira, o bico é de silicone, ele é mais firminho, a pega é mais fácil, o movimento de sucção é mais leve, sai com mais facilidade. O bebê tende a desistir, né? Existem inúmeras mamadeiras que tentam replicar, né, o bico do peito. Inclusive vou fazer um vídeo sobre isso para postar, para falar um pouco para vocês sobre qual eu utilizei. Recomendo muito, ela é maravilhosa, mas assim, vai muito da criança. Às vezes você pode pegar a melhor mamadeira, a mais parecida possível, e ainda assim às vezes acontece, né, do bebê abandonar. Quando você utiliza a mamadeira para você dar leite materno, 1 ou 2 vezes por dia, é difícil que isso aconteça. Por quê? Porque são poucas vezes. Agora, quando você precisa dar leite de fórmula, vezes intercaladas, que praticamente se iguala a quantidade de vezes por dia que você dá o peito, ou às vezes até mais vezes você dá na mamadeira do que no peito, é praticamente inevitável que com o tempo o bebê acabe abandonando, e foi isso que aconteceu com a Sofia. Eu tentei fazer essa intercalada durante uma semana e meia, mas infelizmente ela não quis mais o peito, eu continuei tentando, ela não pegava, ela começou a fazer ânsia até, então infelizmente ela acabou largando o peito, e mesmo tendo leite, mesmo amando amamentar, mesmo podendo viver essa experiência maravilhosa, eu tive que, né, não tive outra alternativa, ela não queria mais, eu tive que parar a amamentação. Claro, eu poderia continuei tentando por um tempo tirar na maquininha, tá? Eu tirava na máquina para mim tentar novamente essa intercalada, né, para ela ali. Só que o que acontece? Como eu falei, né, a máquina, ela ajuda até um pouco na estimulação, mas o bebê precisa mamar no peito. Quanto menos mama, menos produz. Então, tirando só na máquina, o meu leite foi diminuindo, o leite foi diminuindo, o leite foi diminuindo, até que chegou um ponto que a máquina não puxava mais, não saía mais leite, entende? Né? Eu tinha leite no meu peito apertado. Então, assim, o motivo de ter parado não foi falta de leite. Inclusive, logo que ela parou, logo que ela não quis mais, eu tava com o peito cheio, eu tinha muito leite. Eu tentei tirar com a máquina por uns dias, tentava dar pra ela na mamadeira, fazendo essa intercalada na mamadeira. Só que aí o que acontece? Como ela não mamou mais, só a máquina não dava conta, o peito não tinha não dava aquela mensagem que era necessária a produção, e aí o leite foi diminuindo e até que acabou, né? Mas assim, tudo bem, ela começou a mamar essa fórmula, eu optei pela marca NAN, né? Então eu dava o NAN AR pra ela. Só que só o NAN AR deixou ela um pouquinho com o intestino preso, aí eu me informei, me deram um conselho pra fazer uma mesclagem, né, entre o NAN AR e o NAN Comfort. Então eu comecei a mesclar, o leite ele ficou um pouquinho mais grosso, né, consideravelmente mais grosso que o leite materno, que diminuiu o refluxo, e ao mesmo tempo não ficou tão grosso do que só o NAN AR, assim não prendeu tanto o intestino, tá? Então, foi bem tranquilo, ela faz cocô todos os dias, o refluxo diminuiu pra caramba. Como não tô dando exclusivo o AR, ela ainda ela tem alguns episódios de vômito, ainda durante o dia, mas assim, pouquíssimo, sabe? Muito pouco. Agora, com essa fórmula, daria pra dizer que o refluxo dela se enquadra no refluxo leve, entende? Mas por causa que ela está utilizando a fórmula, né? Então, se enquadra no refluxo leve, assim, pela quantidade, graças a Deus diminuiu bastante, tá? E aí o terceiro refluxo é esse que eu falei, que é um refluxo já tipo um pouco mais crônico, digamos assim, né? Lembrando, essa divisão que eu fiz desses 3 refluxos é uma divisão minha com uma maneira de passar pra vocês, tá? Os nomes científicos não são esse, eles têm divisões e subdivisões, né? Mas basicamente dá pra gente dividir pra melhor compreensão dessas 3 maneiras, tá? Então o refluxo crônico seria esse, tá? O refluxo que
O bebê não só não ganha, como perde peso, começa a emagrecer, né? Ou não ganha praticamente nada, e começa a afetar muito o desenvolvimento. Muitas vezes é necessário até mesmo uso de medicação para ajudar, tá? Então esse já é um refluxo bem um pouco mais, né, complicado, tá? Que graças a Deus não foi o caso da Sofia, tá? Mas daí é da mesma maneira, sempre procurar um pediatra, ele que vai fazer a recomendação do uso de fórmula ou não, né? Tentar fazer essa intercalada. Geralmente, até onde eu sei, nos casos de refluxos crônicos, esse mais intenso, tem casos que nem dá pra fazer a intercalada com o leite materno, ele precisa ser praticamente exclusivo à fórmula, porque é muito intenso, tá? Mas assim, e tem casos que não, tem casos que consegue adaptar, que consegue intercalar, como eu falei, cada caso é um caso, cada organismo de cada criança de maneira nenhuma eu vou dizer, olha, teu filho tem refluxo, então pare de dar mamar no peito, não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sempre optem, né? Sempre optem pelo aleitamento materno, que é o mais aconselhado, é o mais maravilhoso pro bebê. Se for necessário, tenta primeiro intercalar, nunca abandona de cara. Tenta intercalar primeiro, só em últimos casos, que não dê mesmo. Como foi meu caso, não deu, não foi minha vontade, né? Pra deixar, mas assim, eu consegui, como eu falei, eu dominei o aleitamento, né? Eu consegui dominar a amamentação, não tive, né? Passei pela dor. Ela recebeu o colostro, recebeu os 3 primeiros meses de leite materno. Acredito que tenha ajudado muito na saúde dela, porque até hoje ela nunca ficou doente. Minha cidade é bem fria, tem mudanças de temperaturas bem drásticas. E mesmo assim ela nunca ficou doente, nunca deu um resfriadinho nela. Graças a Deus, espero que continue assim por muito tempo, né? Então, faz parte. Se o bebê tem refluxo, conta pro médico, procura o médico, segue as orientações dele. E se for o caso que você não tenha como continuar amamentando, que tenha que parar, não se frustre, gente. O que importa, ela se desenvolveu muito bem, ela ganhou muito peso. No outro vídeo sobre amamentação, eu trago ela, apresento ela pra vocês. Ela tá bochichudinha, tá gordinha, tá maravilhosa, extremamente saudável, sabe? Né? E eu sei que ela tá bem, que ela não tá com fome, que ela não passa pelo aquele sofrimento do vômito, de arder a garganta, sabe? Era um ruim, era um sofrimento ver aquilo, ela daquela maneira. Então, assim, o aleitamento materno é sempre a melhor alternativa, mas existem algumas situações, algumas circunstâncias alheias à nossa vontade que a gente precisa se fazer valer de outros artifícios, de utilizar de outros métodos, né, que graças a Deus foram inventados, como essas fórmulas que ajudam muito mães que não querem ou não podem amamentar, ou que por alguns casos, né, como o meu, infelizmente tiveram que parar a amamentação um pouquinho antes, né, bem antes do que eu gostaria. O aleitamento materno é exclusivo até os 6 meses, complementar até os 2 anos pelo menos, e espero que no próximo filho, né, não aconteça isso. Mas assim, ela nasceu extremamente saudável, o refluxo não é uma doença, uma situação temporária que acontece com os bebês. Geralmente a introdução alimentar acontece com 6 meses, muitas vezes o médico opta por introduzir a alimentação um pouquinho antes, o médico da Sofia acha que agora no 5º mês ela já vai poder começar a comer. Geralmente quando o bebê começa a se alimentar, tende a diminuir o refluxo, então acredito aí que mais uma semaninha ou 2 ela já pode começar a se alimentar e tende o refluxo a diminuir. É uma fase, passa e dos males o menos pior. Isso daí é tranquilo. O que importa é que se desenvolva bem e esteja saudável, tá bom? Então era isso. Se você queria saber um pouquinho o que é o refluxo, né, e como ele é popularmente, né, dividido, seria dessas 3 maneiras aí. Não é o final do mundo, gente. Claro, só ter cuidado para o bebê não se afogar, né, um dos principais medos que a gente tem, mas faz parte, ele estando bem saudável é o que importa, tá bom? Então é isso, compartilha com as grávidas, com as tentantes, com as mamães, com os papais e com todo mundo. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!